Olá, boa noite a todos. Bem-vindos novamente ao canal O Essencial. Eu sou Alberto Porto, psicólogo. E antes de eu começar a falar sobre o tema, vou só relembrar, o ritual aí do YouTube, se inscrever, dar o like agora, né? Aproveita, tá vendo o vídeo, dá o like, se inscreve, ativa as notificações e depois de ver o vídeo, compartilha aí com seus grupos, com as pessoas que você tem contato, ok? Como eu falei, né, no anúncio que eu fiz, né, nas redes, o tema do vídeo hoje é falar sobre relacionamentos, né, relacionamentos entre as pessoas. É claro que existem vários tipos de relacionamento entre as pessoas, mas hoje eu vou falar especificamente dos relacionamentos amorosos, né, das interações amorosas entre as pessoas. Primeiro, para a gente falar sobre isso, a gente tem que refletir por que as pessoas elas interagem, elas se aproximam dessa forma. Então eu vou falar sobre algumas possibilidades, todos os temas, todos os subtópicos que nós vamos falar aqui, eu não vou fechar a resposta, né? No final do vídeo a gente vai, teoricamente, refletir mais profundamente e talvez se transforme isso num direcionamento para as pessoas. Mas por que as pessoas se relacionam? Tem a questão biológica, né? Mas não é só ela, né? Eu vou explicar a questão biológica, porque existe uma força, né, dentro dos indivíduos que faz com que eles se aproximem para a perpetuação da espécie. Mas isso não é um fator importante, porque existem as relações homoafetivas, né? As pessoas elas se encontram, se reúnem, não com esse objetivo. Apesar de que alguns relacionamentos homoafetivos as pessoas adotam crianças, né? Então acaba atendendo um pouco essa expectativa. Mas falando nisso, leva-se a um outro ponto, né? As pessoas se unem para formar uma família, né? Para ter esse grupo, né? Que se chama de família, que hoje em dia não tem mais aquele formato tradicional. Será que é para isso, né? As pessoas formarem uma família para perpetuar a sua descendência, né? Criar uma descendência, ou se ver refletido em uma outra pessoa? Será que é isso? Pode ser também. Então os fatores são meio questionáveis. Por que as pessoas se unem? O importante é que existe esse desejo de se aproximar e de interagir. E aí nós vamos seguir, né, tentando refletir sobre algumas situações que surgem durante essa interação. Aí eu pergunto, também poderia ser uma razão. As pessoas elas se aproximam umas das outras para se completar, né? Existe muito essa coisa, né? Metade da laranja, vou encontrar metade da minha laranja. Quando você fala em encontrar metade, subentende-se que você está pela metade, que falta uma parte de você e que existe uma parte de você por aí que vai te completar. É uma ideia que a gente tem que refletir, né? Nós somos metade e precisamos ser completados? Será que isso não é um fator que traz as dificuldades no relacionamento, né? Então eu tenho metade e alguém vai trazer uma outra metade que vai me completar. Será que isso não é um ponto que acaba trazendo outras questões no relacionamento? Porque se você tem alguém responsável para me completar, a responsabilidade dessa pessoa sobre a minha vida é muito grande. Vamos ter que concordar com isso. E será que é exatamente isso que o relacionamento ele se propõe? Alguém me completar como indivíduo? Então eu sou uma metade? É uma coisa que tem que refletir. No final, como eu falei, a gente vai tentar arrumar essas coisas e trazer uma reflexão mais completa. Outra coisa é o sexo, por exemplo, né? O sexo ele está presente, né? Está presente naquele ponto que eu coloquei inicialmente, né?
perpetuação da espécie, né? Só perpetua a espécie fazendo sexo. Será que é essa a importância, a única importância desse item na rede dos relacionamentos? É claro que não, né? O sexo não é só procriação, o sexo é prazer, sexo é a busca de uma sensação boa, uma sensação que te traz, né? Traz emoções muito importantes. Então, mas que peso o sexo tem que ter no relacionamento, né? É outra pergunta que eu não tenho a resposta, quer dizer, a resposta talvez surja no final do vídeo, mas esse é um fator também que influencia. Por quê? Porque essas coisas, né, me completaram, o sexo, elas vão pesando durante o relacionamento e que se encaminha, às vezes, para alguns relacionamentos que são tóxicos, relacionamentos que não vão trazer aquilo que se buscava inicialmente. E aí, falando sobre isso, a gente vai para outros dois pontos, né, que eu já falei anteriormente, que é o relacionamento tóxico e a dependência emocional. Então, assim, eu já atendi várias situações, vários casos, onde as pessoas estavam presas dentro do relacionamento e tudo que ela recebia de volta não tinha nada a ver com a expectativa que ela tinha criado. Mas então por que se mantém nisso? Por que se mantém no relacionamento tóxico? Quer dizer, um relacionamento onde a relação ela é agressiva, a relação ela é conturbada, uma relação de idas e vindas, é uma relação onde o que eu recebo é insatisfatório. Por que se mantém? Se fala muito da dependência emocional, mas por que eu dependo emocionalmente de alguém? No final a gente vai chegar nesse ponto, mas é um item, né? É uma questão que surge muito, né? Quer dizer, eu dependo emocionalmente dessa pessoa, eu fico com ela e aí se cria variações, né? Eu começo a ter outros relacionamentos paralelos e eu me queixo dessa pessoa, mas aí as coisas voltam, eu me encontro novamente com ela e ela tem um poder sobre mim de alguma forma e eu continuo nisso, sofrendo e por anos, né? Sofro por anos e tudo mais. Eu tenho que, assim, destacar, né, os relacionamentos onde a questão que une não é o sentimento, né? Existem às vezes questões mais práticas, né, mais concretas que unem as pessoas, né? Às vezes algumas pessoas estão ligadas a outras por questões financeiras e sair dessa situação envolve um desempenho que ela não tinha antes, né? A situação em volta dela também é uma situação onde ela não tem amparo e não se sente fortalecida para sair daquele relacionamento. Então não envolve mais sentimento, envolve questões mais práticas. Mas fugindo dessa questão, que é importante também, né? Que existem muitas pessoas, geralmente muitas mulheres, eu estou falando mulheres não por uma questão machista, não, é como se configura, né? Muitas mulheres se encontram devido a toda a construção social, né, que elas receberam da estrutura machista da sociedade. Muitas mulheres, na grande maioria das mulheres, na grande maioria não, desculpa, muitas mulheres, elas se encontram às vezes em situações onde, pela construção do relacionamento, elas estão num momento financeiro muito fragilizado e a outra ponta, né, a outra parte do relacionamento, né, quem detém esse poder financeiro, a controla nesse sentido, tá? Mas descartando isso, falando da relação amorosa entre as pessoas, a dependência emocional, ela nos leva a uma reflexão, mas ela existe, né? Ela existe em vários relacionamentos, tanto a dependência quanto o relacionamento tóxico. E a gente vai fazer essa conclusão no final. Outra coisa é o que eu vejo muito nas redes, né? Tem vários grupos falando de relacionamento, orientações e tal, sempre tendendo para um lado, para o outro. Mas a minha crítica com relação a isso é que esses grupos na internet, né? Esses sites, esses canais,
eles tentam estabelecer uma competição entre homem e mulher, né? Quando falam da relação mais heterossexual. Mas, em grande maioria, tentam criar uma luta entre as duas partes, né? Que você tem que se proteger da outra, que você tem que construir um comportamento elaborado dentro da relação para que você mantenha um controle. Estabelece tipos de comportamento, padrões entre os indivíduos e que você tem que se proteger desses padrões, né? Então cria uma certa defesa, uma defesa imaginária, né? Então um ato de preservação inicial quando você se depara com um indivíduo que você quer se relacionar. Isso é uma loucura. Então você vive dentro do relacionamento sempre como uma guerra, onde tem que ter uma estratégia, onde você não pode, por exemplo, relaxar, se comportar de uma outra forma, porque se você for comportar desta forma, você vai estar indo para um certo polo e você vai estar dando algum tipo de oportunidade para outra pessoa te dominar. Então é uma guerra. O relacionamento amoroso não deveria ser isso, né? A interação entre duas pessoas deveria ser uma interação sincera, verdadeira, sem barreiras, sem defesas. Mas como as coisas foram se construindo, deu margem para esses grupos, né? Essas pessoas serem os detentores desse conhecimento e passar para as pessoas que estão fragilizadas emocionalmente que elas têm que se defenderem dos outros, se defenderem do seu parceiro, estabelecer um certo tipo de lugar para que para que esse relacionamento possa dar certo, né? Então, será que é isso? Será que eu tenho que ter um comportamento defensivo com relação a outra pessoa para que eu possa ser feliz com essa pessoa? É um pouco contraditório. Então, assim, todas essas situações elas surgem na interação entre as pessoas, né? E a gente tem que descobrir por que isso acontece. Então eu vou entrar agora nesse fator, né? Por que isso acontece? E é uma reflexão, tá? Uma orientação, não é uma diretriz. O que poderíamos fazer para que isso não acontecesse? Bem, com relação à questão, à reflexão sobre os relacionamentos, né? Esse final agora que eu quero discutir com vocês, é que tem um erro de origem, se a gente parar para pensar, né? Que tem a ver com o que eu disse, que as pessoas, que é uma ideia propagada de você encontrar metade da sua laranja e tudo mais, esse erro de origem de você completar alguém ou ser completado, como eu falei lá, passa a ideia de você estar pela metade, que você não é completo. Então tudo que falta em você, essa pessoa tem que completar. E aí está a questão. Esse é o essencial desse assunto. Nós, na nossa construção pessoal, familiar, lá de trás, né, relacionamento com pai, com mãe, o nosso primeiro contato sexual, tudo isso vai construindo questões dentro da gente. E quando a gente se depara com um relacionamento, a gente acha que essa pessoa tem a responsabilidade de resolver isso, tá? Então, ou então dos relacionamentos anteriores, meu primeiro relacionamento, né, relacionado ao que aconteceu, ou como eu falei, né, da minha vida lá inicial, como criança, adolescente, como se construiu minha autoestima, como é que eu me vejo como indivíduo, fisicamente, intelectualmente, pessoalmente. E como eu não discuto isso, realmente as pessoas chegam pela metade nos relacionamentos. Porque faltam coisas que eu não elaborei nessa minha trajetória que me levaram até ali. E como eu não fiz isso,
eu acho que a pessoa tem que fazer. Então, falei dos relacionamentos tóxicos. Alguns acontecem por questões de ciúme, né? O relacionamento é violento porque uma das partes, ou as duas partes, são muito ciumentas. O ciúme tem a ver com insegurança, né? Insegurança pessoal, de que eu não sou bom o bastante para que essa pessoa fique comigo de uma forma natural, tranquila. Eu sempre vou achar, porque eu não confio em mim, no meu potencial, na minha capacidade, que ela vai ter que procurar ou vai encontrar alguém melhor do que eu. Então, todo ato que essa pessoa realiza no meio público ou até na internet, eu acho que é essa busca. Porque lá nesse erro de origem, eu acho que ela tem que me completar, ela vai ter que completar a minha falta de autoestima ou a debilidade da minha autoestima. Então tem a ver com uma construção minha. E aí os relacionamentos se desencadeiam e se encaminham para isso. A dependência emocional, por que ela surge no relacionamento? Porque eu não elaborei minhas coisas. Então toda vez que essa pessoa vai embora ou tem alguma atitude que me enfraquece, né, que reforça a minha fraqueza emocional, eu tenho que ir atrás dela. E eu acho que esta minha carência tem a ver com aquela pessoa especificamente. E fico ligado a ela emocionalmente. Porque não percebo que as questões que têm que ser resolvidas estão dentro de mim. Então, mais uma vez, aqui no canal Essencial, eu busco fazer com que a gente reflita. Então, não existe metade laranja. Para que eu possa ter um relacionamento completo com alguém, eu tenho que estar inteiro. Inteiro comigo. Inteiro nas minhas questões pessoais. Então, se eu tenho a autoestima prejudicada, eu tenho que resolver isso. Eu tenho que ir procurar um acompanhamento, uma ajuda terapêutica para que eu possa fechar esse ciclo dentro de mim. E aí sim ter uma interação com alguém que será saudável, natural, verdadeira. Então a questão é, eu tenho que elaborar as minhas percepções emocionais e tenho que resolvê-las comigo mesmo. E ao fazer isso, eu estou pronto para me relacionar. O que acontece é que as pessoas, grande parte das pessoas, entram em relacionamentos com questões pessoais mal resolvidas. Questões relacionadas ao sexo, questões relacionadas à autoestima, questão relacionada à relação com os pais, questões relacionadas à autoimagem. E aí eu acho que essa pessoa que eu vou encontrar vai resolver isso para mim. Ou eu acho, e também acontece em algumas vezes, que eu vou resolver a questão para essa pessoa. Eu serei a solução dela. Que acontece muito isso, né, nessa dependência. Então, a pessoa se afasta ou a pessoa demonstra algum tipo de comportamento e teve alguns relacionamentos que não deram certo, mas eu serei a pessoa que vou resolver a questão dele. Eu vou completá-lo, então eu vou resolver. Isso eu considero um erro. Ninguém completa ninguém. Para que o relacionamento seja saudável, verdadeiro, sincero, eu preciso estar totalmente completo para que eu consiga somar, né, com essa pessoa, ter realmente um parceiro. Então, o fundamental é o autoconhecimento, é se completar como indivíduo para que você possa, aí sim, ter a oportunidade de encontrar alguém que também tem que estar assim. E aí sim o relacionamento ser verdadeiro e completo. Eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas elas estão cada vez mais, isso sempre aconteceu, tá? Mas
devido à evolução, né, se podemos falar assim, evolução social, evolução tecnológica, as pessoas estão saindo, né, estão entrando para a vida adulta cada vez mais incompletas, cada vez mais faltando muitas partes. E cada vez mais, ao invés de perceberem que é nela que ela vai encontrar a resposta, ela começa a achar que ela tem que encontrar a resposta numa outra pessoa. E é claro que não vai dar certo. Então, vamos refletir sobre isso. Se eu quero ter um bom relacionamento, se eu quero viver com a pessoa de uma forma em parceria, eu preciso me entender e eu preciso elaborar todas as questões que me perturbam. Se eu sou ciumento, alguma coisa está errada. Se eu dependo de alguém, alguma coisa está errada. E eu tenho que entender por que isso acontece comigo, para fechar esse ciclo dentro de mim, descobrir de onde vem e aí sim ter a capacidade de interagir com alguém de uma forma saudável. Ok? Então é isso, vamos refletir sobre isso. O canal Essencial sempre tenta trazer essa mensagem. A questão tem a ver com a relação do indivíduo com ele mesmo, para que ele possa construir a sua essência existencial e aí, tendo noção completa disso, conseguir ter um relacionamento com o outro indivíduo de uma forma plena e saudável. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam de dar o like, se não der lá no início, agora, compartilhar com os seus grupos, ativar lá o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e se inscrever, ok? Então, até o próximo vídeo e fiquem em paz.